Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã tem relato também. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, 12:30 todos os dias tem vídeo do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo, e de domingo também tem especial, tá bom? Temos novidades na nossa loja assombrada, que são... Caiu no chão, de novo, vive caindo esses cabidinhos aqui, eu bato a perna. Mas olha aqui, ó. Tem a camiseta do Fantasminha no Cemitério aqui, tá? Que brilha inteirinha no escuro. E tem também esta daqui, ó. Duas novas camisetas. A do Assombrado, que tem o logo assim no peito. As duas brilham inteirinhas no escuro. E essa aqui também tem aqui atrás, tá vendo, ó? O Assombrado. Tudo brilha no escuro, gente. Meu Deus, mas eu só derrubo isso. Fica aí. E também temos a máscara. Olha só, vem no saquinho bonitinho. A máscara do Assombrado. Você prende aqui do jeito que for melhor pra você, tá? Você regula aí. Eu tô tudo torto, porque eu fico olhando na tela, eu puxo o lado errado. Você amarra aí do jeito que você acha melhor, tá? Essa máscara, ela é brinde nas compras acima de R$100 em produtos na loja. Aí ela vai de brinde, ou senão ela está à venda lá na loja também por R$9,90, tá bom? Bom, vamos ao relato de hoje então, mas não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, ok? Não se esqueçam do like, por favor. E vamos a esse relato. Este relato que lhes conto hoje no Tipo ao Vivo é aquele que eu comecei a contar. Contei mais da metade dele no ao vivo que eu tava fazendo no domingo, lá na casa da minha mãe, né? E acabou que o computador, o laptop, reiniciou. Ele fala assim, tipo, eu vou reiniciar. Salva o que tu tá fazendo e se vira, porque eu vou reiniciar. E não tem opção para não reiniciar. E aí ele reiniciou, aí eu tenho que esperar, não sei o que lá, tive que acabar com a live, começar outra. E aí eu não ia deixar dividido o relato, um pedaço num, outro pedaço no outro. Eu falei, então... Aí eu li outro relato e vou contar ele aqui agora para vocês inteirinho neste Tipo ao Vivo, tá bom? Então vamos lá, e o relato é este. Contato com a outra vida de meus pais falecidos. Vamos ver? Olá, Ana, me chamo Fulana. Mas pode me chamar de Fulana. Sou uma pessoa comum, tenho 46 anos, sou vaidosa, mas introspectiva. Sou professora e funcionária pública. Se você me ver na rua, jamais vai me associar ao que sou. Digo que sou porque ainda não sei ao certo o que sou. E apesar da minha idade já estar se avançando, ainda estou em descoberta. Desde muito jovem, ainda criança, eu sou diferente. Vejo e converso com pessoas, não adivinho o futuro, nem nada disso, mas às vezes vejo e converso com pessoas que não fazem mais parte deste mundo, entende? Por muitos anos eu tentei ser igual a todo mundo, até porque a minha relação dentro de casa na juventude não era das melhores. Nunca me senti parte da família em que eu nasci. Nunca entendi isso muito bem. Fiz terapia, fui a centros espíritas resolver as aflições internas que eu vivia. Por um tempo as coisas melhoravam, mas a aflição que eu vivia internamente sempre se exteriorizava. Não vou me protelar mais relatando como eram essas aflições e sentimentos, até porque esse capítulo da minha vida me foi revelado há pouco tempo. Esse ano, propriamente dito. E posso lhe garantir duas coisas. Não estamos sozinhos e vai acabar tudo bem. Apenas guarde a informação de que eu não me sentia parte da minha família. As poucas pessoas, uma pessoa necessariamente, que sabe tudo que vivi no contexto do oculto, diz que eu deveria escrever um livro. Talvez eu faça isso um dia, hoje não.
No futuro, é bem provável que eu lhe escreva outros relatos, todos verídicos e vividos por mim, e envolvendo desencarnados. Mas a história que vou lhe contar hoje me é muito especial, pois envolve os meus pais, já falecidos. Espero que esse relato também possa ajudar alguém que perdeu algum ente querido, pois é um privilégio vê-los vivos de verdade. Boa leitura, abraço a todos e se um dia você ler esse relato no seu programa, vou ficar emocionada por poder dividir essa linda história com alguém além da única pessoa que me permito contar tudo. Muito obrigada. Então aqui está. Agora sim o relato. Vou dividir em capítulos para facilitar o processo de entendimento. Meu relato começa com a história do meu pai, resumida brevemente. Fique tranquila que a partir daqui vou mudar os nomes de todos, pois existem pessoas conhecidas e tal. Tá. O meu pai. Então, uma história resumida brevemente aqui do meu pai. Um nordestino que nunca foi à escola, que fugiu de casa aos 9 anos de idade e veio para São Paulo de carona em caminhões e finalmente chegou num pau de arara. Meu pai chegou em São Paulo sem conhecer ninguém. Queria ficar rico e havia escutado histórias maravilhosas sobre São Paulo e de como fazer fortuna aqui. Conseguiu um emprego numa obra em Perdizes como ajudante. Nem servente era, e terminou a sua vida como empresário. Minha mãe era da mesma cidade que o meu pai. Veio para São Paulo de pau de arara também. Foi trabalhar de empregada doméstica na casa de uma família muito importante na indústria da tecelagem. Família esta que hoje tem pessoas conhecidas. Muita gente conhecida e que ainda mantém o contato. Se conheceram na casa de um baiano amigo em comum. Meu pai se encantou com a minha mãe. Em 2 anos de namoro, estavam casados. Minha mãe casou na igreja São José, nos Jardins, só para você ter uma ideia da sorte que ela tinha. A patroa a adorava. Devo alertar que minha mãe foi uma maledite, mas isso fica para outra história. Aguardando aqui a história. O casamento deles foi fadado ao fracasso desde o início, mas viveram juntos por 50 anos e tiveram 4 filhos. E no dia em que ela morreu, meu pai, muito gentilmente e carinhosamente, veio buscá-la. Ele havia falecido 10 meses antes. Em 2017, para encurtar a história, a minha mãe tinha Alzheimer e o meu pai estava bem. Dia 10 de maio, ele passou mal. Esqueceu-se quem era todo mundo, apenas isso. Foi para o hospital, ficando lá até o dia 30 de maio. Eu ia visitá-lo todos os dias, morrendo de medo, pois eu sabia que eu era quem ia receber a notícia de sua morte. Mas dia 30 de maio, ele teve alta. Ficamos muito felizes e ele foi para minha casa. Meu pai continuava sem lembrar quem éramos. Devo ressaltar que nunca ouvi um elogio do meu pai durante toda a juventude. Apenas ouvi um nesse breve período de doença que ele ficou conosco. Ao saber que eu era sua filha, ele ficou feliz de ter uma filha magra e arrumada com 2 filhos. Estava encantado com o tamanho da minha casa. Depois da casa dele estava encantado com o tamanho da minha casa, depois da casa dele e com todas as coisas que ele havia conquistado. Naquele período, meu pai era só amor, Ana. Não tinha apego a nada, dava amor a todos, era outra pessoa. No dia 5 de junho, ele disse à moça que trabalha em sua casa que no sábado não estaria mais ali. Ela me contou e eu perguntei se ele estava vendo seu pai. Ele disse que não, mas que via sua mãe. Fiquei preocupada, mas não liguei. A gente fica meio dopada, é estranho. Na quinta, dia de sua morte, acordei feliz, muito feliz, e tive medo.
Fui trabalhar tomada de uma euforia, mas com muito medo. No final da tarde, ele disse que ia morrer naquele dia. Olhei a pupila, estava dilatada. Decidi levá-lo ao hospital. No início da noite, ele estava morto. Fui eu quem recebeu a notícia. Ana, meu sentimento de vazio e perda perduram até hoje. A falta que um pai faz, ainda mais um pai como o meu, com a sua história de vida, meu exemplo, meu ídolo mesmo, que ficou ao meu lado em todos os momentos mais difíceis, enfrentando até a minha mãe para apoiar as filhas. Ah, Ana, meu pai foi um homem excepcional. É uma pena que não posso te contar tudo, todos os detalhes. Estou tentando resumir essa história, pois ainda não cheguei ao verdadeiro sobrenatural da coisa. Meu pai faleceu numa quinta-feira, dia 8 de maio de 2017. Dali em diante, nossa vida era só tristeza. Nossa vida era só tristeza. Eu sentia inveja de quem morria, mas eu sabia que eu precisava continuar pelos meus 2 filhos e pela minha irmã, que havia perdido 45 quilos. E ainda tínhamos que cuidar da nossa mãe, com Alzheimer. Um dia eu estava na sala da lareira da casa dele e meus filhos brincando no living. Olhei no sofá e lá estava ele, sorrindo, com um brilho nos olhos mágico. Eu havia me esquecido desse brilho nos olhos dele. Meu pai estava acompanhado de 2 homens que me sorriam. Mas meu pai não me via, ele só tinha olhos para as crianças. Em uma outra ocasião, estava dirigindo seu carro favorito e me sentindo assim uma bruxa por estar dirigindo o carro querido do meu pai. Para não arriar a bateria do carro, pois agora é dos netos, que ainda são crianças, para dirigir o carro. Eu estava até me xingando quando eu olhei para o lado e lá estava ele, o meu pai, cheio de amor e orgulho de mim por eu estar ali dirigindo o carro dele. Era orgulho de mim, Ana. Eu me senti tão abraçada e tão protegida naquele momento. Enfim, tive o privilégio de ver o meu pai várias vezes, até que a minha mãe faleceu. Então não houve mais visitas, visões, nada. Até que eu sonhei com ela e eu, no sonho, tinha um conhecimento tão grande da espiritualidade. Abracei-a como uma irmã e a consolei. Ela estava apegada a esse mundo e eu confortava ela para que ela seguisse seu caminho. Então meu pai surgiu e eu saí do salto. Abracei ele, chorei e falei da minha saudade. Ele se afastou e foi embora triste, sem dizer mais nada. E não tive mais notícias por quase 1 ano dele. Capítulo 2 agora. O mais incrível, a outra vida. Essa parte que eu não contei no outro relato, quando eu estava contando ao vivo. E lá vai agora. Um dia eu tive um sonho. Sonhei que estava numa cidade do Rio Grande do Sul, em uma fazenda onde havia uma festa. Eu estava lá, mas os convidados não me viam. Havia uma casa e um homem se aproximou de mim e disse: "Você quer saber quem é o seu pai? Eu vou te mostrar." Então ele me mostrou uma foto de 5 pessoas mortas em um lago naquela mesma fazenda. 2 casais e um homem. Não sabia o ano que estavam ali, nem o que tinha acontecido, mas boa coisa não era. O homem da foto, o que estava sozinho, sem acompanhante, foi me explicado que era o meu pai. Em seguida, fui parar numa casa antiga, branca, muito chique, mas em ruínas. O mato tomava conta daquela casa e eu via claramente as roseiras lutando para sobreviver entre o mato. E não era eu. Estava com uma túnica clara, com mais 3 companheiros. Eu era um espírito de luz, desses que faz resgate, sabe? Então saiu uma moça, na casa dos seus 30 anos,
cabelos desgrenhados, dizendo para deixá-la em paz, que aquela casa era dela e que não iam tirar dela também a casa. Estava claro que aquela mulher não estava mais viva, que ela precisava seguir adiante, e eu convenci aquela mulher a deixar aquela casa. Disse que cuidaria de suas plantas e ajudaria a cuidar dela, e ela seguiu adiante. Então fui encontrar amigos que não conheço e sempre visito em sonhos. E falei que precisava partir, que a minha história com aquela mulher não tinha terminado. E falei que precisava partir, que minha história com aquela mulher não tinha terminado. E me vi na infância, onde minha mãe me culpava de tudo de errado. Ana, aquela mulher que ajudei a resgatar era minha mãe. Tudo fez sentido então. Meus sentimentos por ela, a raiva que ela tinha de mim, eu estava ajudando ela a resgatar coisas. Contei à minha irmã. Falei como era a casa, o homem, as pessoas e esqueci o assunto. Minha irmã, perturbada, foi vasculhar na internet e descobriu que no Rio Grande do Sul havia várias casas com a aparência que eu falei. Da mulher, minha mãe, que ajudei a resgatar aquela casa lá. E eu perturbada mais nova, fui xeretar. Mas eu não achei a casa de onde tirei a minha mãe, mas a fazenda que vi aquele homem. Mas eu não achei a casa de onde tirei minha mãe, mas a fazenda que vi aquele homem. Mandei o link da imagem da casa e assunto encerrado. Passados uns 15 dias, ela foi até minha casa com a foto de várias pessoas para ver se eu reconhecia alguém. E reconheci um homem, o qual vou chamar de Francisco. No dia seguinte, ele me chamou na casa dela com urgência. Ele? Fui correndo pensando que havia acontecido algo com meu irmão, que é deficiente. Ana, ela achou meu pai. Então, no dia seguinte, ela me chamou na casa dela, eu acho que é isso. E Ana, ela achou meu pai. Aquele homem da foto era o meu pai. As várias fotos que se sucederam até do jeito do homem sentar. As várias fotos que se sucederam até do jeito do homem sentar. O meu pai, quando sentava, ele dobrava as pernas e braços de um jeito engraçado. O nariz pontudo, a profissão, as frases que esse homem disse. Ele foi um juiz importante numa comarca. Há muitas coisas sobre ele, enfim. Frases que meu pai falava como se fossem provérbios. Ana, o meu pai nunca frequentou a escola e alfabetizou-se sozinho. Depois disso, meu pai voltou a me visitar. Às vezes vem como meu pai, às vezes vem como às vezes vem como o juiz Francisco. Me explicou tantas coisas que vão dessa vida. Me explicou tantas coisas que vão dessa vida. E sabe o que a gente leva dela, Ana? Só o amor que dá e o amor que recebe. Desculpa a extensão do relato, tentei resumir ao máximo, estou escrevendo correndo, pois fui tomada por uma necessidade de dividir essa história com mais pessoas. Um grande abraço em você e em seu marido, parabéns pela família linda, são eles que fazem a gente continuar, a família. Fiquem com Deus e muito obrigada por me ouvir. PS. Ok. Mas se quiser enviar as fotos só para mim, eu não divido as fotos com ninguém, ok? Se não é autorizado mostrar, a gente não mostra. Só para nossa curiosidade e confirmação, entendeu? Bom, peraí. Como assim? Aquele homem que você viu em sonho, ele era o seu pai? Na primeira encarnação, quer dizer, numa encarnação anterior ao seu pai daqui? É isso ou eu não entendi direito? Um dia eu tive um sonho, sonhei que estava numa cidade do Rio Grande do Sul, aí eles apontaram aquele homem na foto que era o meu pai.
Me vi na infância onde minha mãe me culpava e aquela mulher era sua mãe. E você ajudou a resgatar sua mãe, mas que não era com a aparência dela hoje. E a sua irmã achou o seu pai de outra vida, é isso? É o seu pai de outra vida. Então você provavelmente viveu naquele lugar, talvez, com esse outro pai e essa outra mãe que voltaram nessa encarnação, como seu pai, sua mãe também. E às vezes, porque você disse aqui, depois disso, o meu pai voltou a me visitar. E às vezes vem como meu pai, né? Que faleceu em 2017, às vezes vem como esse Francisco. Que seria mais antigo que o seu pai, ele teria vivido antes, numa encarnação antes, é isso? No Rio Grande do Sul? Mas, gente, eu não sei se eu entendi ou não, mas a outra vida, né? Essa outra vida. E ela achou por aquela foto que ele identificou, ó. Nossa! Enfim. E é o que ela disse, é muito legal e eu acho que é um privilégio você poder ter contato ainda, né, com eles que se foram, mas desde que eles estejam bem, assim, né, que vem para... Ou então ela faz esses resgates quando dorme, talvez, né, tenha esse dom também, né. Bom, pessoal, esse foi o relato, espero que tenham gostado, um beijo para vocês e a gente se vê logo mais. Beijos e fui!